a língua seja presa, a boca é livre. Que a consciência esteja obesa, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre não livra ninguém. Mesmo no cárcere privado, a boca é livre. Que o pensamento esteja errado, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre não livra ninguém. Boa noite, estamos abrindo mais um programa Boca Livre, gravando hoje na nossa sala de cinema na rua São Sebastião 920. Queria lembrar vocês que o Gastronomia Cauim funciona aqui também, um restaurante que todos os dias, na hora do almoço, você pode utilizar aqui no centro da cidade. Bem no nosso saguão da sala de cinema, tem o Gastronomia Cauim, nosso restaurante. Restaurante que a comida é feita pelo pessoal do nosso curso de culinária. No programa de hoje vamos conversar, abrindo uma conversa boa sobre novidades do Sindedi, novidades da USP, de um grupo de pesquisadores que trabalham tanto com a questão dos abrigos, quanto com a questão de adoção, e temos novidades em relação a isso. Vamos falar com Maria Clotilde Rossetti Ferreira, que está aqui conosco, falando um pouco sobre isso. Conta pra gente, Tilde, tem novidades e são coisas boas, tanto para a cidade, né, quanto para os abrigos e para a questão da adoção na nossa região. Não, eu acho que a novidade não é nossa, a novidade é do Fórum de Ribeirão Preto, que está de parabéns, porque realmente iniciou, e eu acho que o juiz Paulo Gentili está de parabéns, porque organizou com o seu corpo técnico, organizou um curso de capacitação de todos os dirigentes, coordenadores, corpo técnico e funcionários dos abrigos de Ribeirão Preto. Isso é a primeira vez que ocorre em Ribeirão Preto, vai ocorrer no ano inteiro, vai atingir mais de 150 pessoas, e realmente é um projeto que a gente vinha sonhando há muito tempo e que está se realizando, já começou, já houveram 2 reuniões e vai continuar, e é uma capacitação que está muito bem estruturada, feita pelo Fórum. Aliás, vou deixar aqui o convite, vou ver se trago o Paulo Gentili para a gente falar um pouco mais sobre isso, já que o projeto já iniciou e é importante a gente reforçar esse trabalho. Conta para a gente, o que vai ser colocado, qual é o conteúdo desse curso de capacitação? A questão é a seguinte, os abrigos ou acolhimento institucional, como é chamado atualmente, ele teve grandes modificações. Porque a ideia mudou de orfanato para abrigo, de abrigo para acolhimento institucional, mas mudança no nome só não muda muita coisa. Mas, nacionalmente, a legislação mudou muito. Mudou com o Plano Nacional de Convivência Comunitária, direito à convivência familiar e comunitária, mudou muito com as orientações técnicas e mudou muito com a Lei 10.012 ou 2010, que traz uma série de exigências, inclusive de um plano individual de atendimento a cada criança do abrigo, que deve ser redefinido a cada 6 meses. Então, tudo isso exige do pessoal do abrigo um investimento muito maior para levar as crianças e trabalhar com as famílias para uma reintegração familiar, ou então, quando não possível, para um encaminhamento para adoção. E é isso que a capacitação vai ter de trabalhar e capacitar os funcionários do abrigo para fazer esse trabalho. Porque não é fácil, né? Você ter um plano específico para cada criança é uma coisa mais complicada do que a gente imagina. Na prática, isso está funcionando? Eu acho que ainda é muito novo, inclusive porque não é só o plano individual. Os abrigos precisam pensar em reorganização de um ambiente todo acolhedor para as crianças, que seja acolhedor na hora da chegada, que tenha uma proposta psicopedagógica que é exigida pelas orientações técnicas. Então, é muito mais do que só o PIA, o Plano Individual de Atendimento. Então, tem muita novidade aí que eles precisam
conhecer, se inteirar e serem capacitados para poder se aperfeiçoar. Eu acho que vai exigir bastante treinamento, eu acho que só a capacitação não vai adiantar, mas que vai precisar continuar. Com certeza suscita outras necessidades. Exatamente, vai ter de continuar a capacitação e uma supervisão constante. Conta pra gente, Tilde, você também falou a respeito do curso para pais adotivos, né? Fala um pouco disso. Eu acho que essa é outra coisa, elogiar o Fórum. O Fórum instituiu agora em Ribeirão Preto um curso para candidatos à adoção, que é uma coisa também de exigência pela nova lei. Então, eles têm de se inscrever num curso de preparo para adoção, inclusive que os leva a decidir se querem mesmo ou não. Então, já está havendo. E evita uma série de problemas que a gente já conversou aqui algumas vezes, né? Da frustração entre o que se deseja e como se comportar e a relação com a criança adotada. É sensacional isso. Eu acho muito bom e a equipe do Fórum está de parabéns. Eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito bonito e foi bonito, nesse momento, eles serem disponibilizados para fazer esse trabalho. E como é que está sendo feito? Já tá em andamento esse curso? Esse curso são 3 sessões, não é tanto. Por exemplo, em Goiânia eu sei que eles fazem 5, aqui eles estão fazendo em 3. Se faz aquilo que é possível, né? Não dá para iniciar tudo de uma vez. Mas já está na 2ª reunião. Se não me engano, hoje, se não me engano, eles tinham uma reunião com Paulo Ramos, trabalhando com os casais e coisas assim. Bacana. Bom, você também falou que tinha mais novidades do Sindedi. Sindedi está numa produção bastante dinâmica. Fala um pouco a respeito disso. Bom, primeiro, o que é Sindedi? Sindedi é Centro de Investigações sobre Desenvolvimento Humano e Educação Infantil. Então, tem tanto grupos que eu andei nos últimos anos envolvido mais em acolhimento familiar, abrigamento e adoção. Tem grupos que se envolvem em estudos de interação de bebês muito pequenos. Eu fui hoje, por exemplo, examinar uma dissertação de mestrado sobre como bebês de 4 meses, a partir de 4 meses, se comunicam entre si e se desenvolvem negociações entre si, que é uma beleza de trabalho através de vídeo, análise de vídeo, que é um trabalho pioneiro, não só no Brasil, como no mundo. Nossa, que curioso. Como é que funciona isso? É muito interessante. Primeiro que você gravar nas creches já não é fácil, e daí você analisa frame by frame, figura por figura, lenta, rapidamente, e tenta enxergar como as crianças vão coordenando as suas ações uma com a outra e que negociações que há entre elas. Sem o uso da palavra. Sem o uso da palavra. Inicialmente você acha que não ocorreu nada. E, de repente, a moça hoje, que era a Carolina Costa, conseguia uma beleza de perceber coisas que à primeira vista você não via de jeito nenhum. Parece que não há uma comunicação, mas há trocas, as brincadeiras e... Isso. É muito interessante a competência do piquititico começar já a fazer trocas já de muito pequenininho. Essa é uma linha de pesquisa orientada pela Kátia Morim. Agora, tem a outra linha de pesquisa orientada pela Ana Paula Soares da Silva, que é da educação infantil no campo. E no campo significa sem terra, ribeirinho, quilombola, indígena, etc. E a Ana Paula não só está estudando mais aprofundadamente na vizinhança, como ela está envolvida, e o grupo dela aqui, mas ela mais especificamente coordenando junto com outros, um grande projeto nacional tentando enxergar o que é educação infantil no campo no país. Isso na região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. E pegando tanto o que já foi produzido na área, como, então, revendo toda a bibliografia, pegando do IBGE e pegando os dados do censo e coisa assim,
como fazendo estudos regionais qualitativos em creches e pré-escolas, para 0 a 3 e 4 a 6, de uma forma muito interessante. Tem equipes em cada uma das regiões. E isso está sendo montado numa articulação enorme, né? Quantas pessoas estão envolvidas? Deve estar... Olha, nesse daí parece que tem 20 universidades envolvidas e tem, eu não sei quantas pessoas, a Ana Paula poderia dizer melhor, mas em cada equipe deve ter pelo menos umas 10, então pelo menos umas 60 só das equipes regionais. Ainda tem a consultora geral, que é a Fúvia Rosenberg, e afinamento de instrumentos e coisas assim. Então é um trabalho complexo, grande, mas isso é feito em parceria com o MEC. Quer dizer, é um trabalho para o MEC, feito por instigação da Coordenadoria de Educação Infantil do MEC. Então é feito através do MEC. O produto final vão ser livros, relatórios, etc. Para orientar políticas Para orientar políticas públicas. Conta um pouco também, Tilde, você que acompanha, né, tanto a questão de creche, quanto a questão de abrigamento, quanto a questão do desenvolvimento humano, a educação é um ponto primordial. Hoje, no Congresso Nacional, se discute o Plano Nacional de Educação. E ao longo desse tempo, como tem, na sua visão, sido a evolução da educação pública, principalmente no Brasil? Olha, eu acho que houveram grandes avanços, mas, ao mesmo tempo, é meio em soluços, com retrocessos. E educação é continuidade, né? E educação é continuidade. E varia muito. Você tem, às vezes, lugares em que a coisa está indo bem, a descontinuidade, porque particularmente a área que eu trabalho, que é a educação dos pequenos, é mais das prefeituras. Então mudou o prefeito, mudou o governador, a coisa vai lá embaixo. E é raro você ter uma continuidade de uma formação que vem em muito tempo. Em São Paulo, por exemplo, capital de São Paulo, eles conseguiram fazer um programa grande de capacitação das educadoras em serviço, qualificando, coordenado pela Zilma de Oliveira, que é do Sindedi. E aí pegou 3.800 educadoras que foram capacitadas através de múltiplas equipes, trabalhando à noite e no sábado, para serem capacitadas. Então você conseguiu um avanço, mas esse trabalho realmente foi via fundação, eu me esqueço o nome, que recebia o dinheiro da prefeitura, e é um trabalho que vem continuando. Eu acho que esse tem mais alcance, mas às vezes você tem a coisa que é um investimento muito pequeno, que você acha que vai para frente e não vai. Por exemplo, eu diria, em relação a Ribeirão, que nós, no primeiro governo Palocci, tivemos um apoio muito grande para fazer todo um trabalho com as creches da prefeitura, e depois, a partir do segundo governo, aí a coisa descambou, e até agora eu acho que a gente não conta com um apoio para poder tocar um trabalho de qualidade. Educação não é fácil, não. Bom, vamos sempre trazer você aqui para a gente estar contando as novidades aqui do Sindedi. Ela reclama porque ela fala assim, mas você vai levar sua sogra no programa? Eu falo, não, estou trazendo aqui a pesquisadora, a professora da USP, que fala sobre coisas interessantes para todos nós. Tilde, obrigado pela presença, obrigado por compartilhar conosco essas novidades. Muito obrigada, eu que agradeço. Voltamos daqui a pouco, voltamos já já. A boca livre não livra ninguém. Ligou, chegou. Disque Chopp Colorado 3941-4949. Tem muita gente talentosa nesse mundo. A
Aí a gente pensou, por que não espalhar essa arte? Fosse ela pequena ou gigante, barulhenta ou silenciosa. Aumentou a responsabilidade, sim. Mas a gente gosta de um desafio. E você aí, tá gostando? Nós somos a Petrobras e o incentivo à cultura é mais um exemplo de que tudo que a gente faz com responsabilidade social e ambiental. A boca livre não livra ninguém. Voltamos com o Boca Livre, gravando no saguão da sala de cinema do Cine Clube Cauim. Lembrando a vocês que agora o Gastronomia Cauim também existe aqui na nossa sala de cinema. Todos os dias, na hora do almoço, venha comer uma comida saborosa e feita pelo nosso Gastronomia Cauim. Venha conferir preço barato, alimento bom, saudável e um ambiente melhor ainda. Venha conhecer aqui na Rua São Sebastião, 920. No programa de hoje, já conversamos com algumas personalidades e agora vamos falar com o editor-chefe da revista O Terceiro Berro, Sérgio Henrique Ferreira. Sérgio, prazer tê-lo aqui. Você está, aliás, com um papagaio de pirata aí famoso aí atrás de você. Ele está ali. Ele não fazia nada, mas berrava. Ele era um dos berrentos. Os berrentos. Era o... Aliás, o Bloco Berro surgiu da revista O Terceiro Berro. Terceiro Berro. Conta um pouco antes da gente falar da volta do Terceiro Berro, conta um pouco as histórias para se montar e por que o Terceiro Berro. Bom, a ideia do Berro é a ideia de que haveria necessidade de uma revista em parte cultural e em parte o berro mesmo. Chega de sussurros os jornais cuidam deles, mas nós queríamos de uma certa forma que houvesse algo que expressasse inclusive a opinião de alguns intelectuais da área desta região e de outras regiões, mas com a visão em problemas sociais importantes. E aí surgiu o Berro, ou o Terceiro Berro. Aliás, foi terceiro porque teve um na monarquia, que foi o primeiro Berro, né, que era um jornal republicano. Aí o segundo berro a gente homenageou o berro do Vanderlei Cache contra a ditadura. E o terceiro foi uma junção de intelectuais contra os neo-inteligentes, né? Bom, eu não sei se vocês notaram que aqui quem está falando é o marido da Clotilde. É como eu sou conhecido em Ribeirão Preto. Quando eu passo, falo, você não é o marido da Clotilde? Então, é favor não passar esse programa imediatamente atrás. Atrás dela. Não, como eu fiz a abertura, você vai estar após ela. Mas conta um pouco, Sérgio. Era uma maluquice em juntar essa tropa aí para falar sobre coisas que ninguém queria falar na imprensa convencional. Naquele momento, era extremamente importante porque havia uma pressão contra a livre expressão. Quer dizer, não se podia falar aquilo que pensava e o Berro realmente juntou intelectuais, não intelectuais, como eu digo, não intelectuais. Esta barriga aqui é uma barriga não intelectual, né? Mas, de alguma forma, houve um momento, e até hoje me perguntam, por que o Berro parou? Todo mundo deve saber que quem move o mundo é grana, e nos faltava grana. Eu que era o responsável por ir atrás de patrocínio,
ficou inviabilizado, Sérgio, porque as matérias eram só descendo o porrete em tudo quanto é lugar. Então, por exemplo, tinha falando dos portugueses, a gente entrevistou o Cunhambebe. Aí lá vou eu na Vivo, que foi comprada pelos portugueses, pedi patrocínio. Aí manda umas revistas para a gente ver aqui. Aí o cara lia lá, a gente se orgulhando que o Cunhambebe comeu 5.000 portugueses. O português não ia patrocinar nem a pau. Não. E assim havia pequenas coisas. Outras coisas a gente... bom, bastava ver as fotografias. Nós temos fotografias no berro que são grande Mário Paiva. O grande Mário Paiva tem fotografias absolutamente fantásticas. E por isso ele é frequentemente lembrado. Eu sou lembrado pelo berro porque eu distribuía, não porque eu realmente... Você era um jornaleiro. Eu era um jornaleiro do berro, tá certo? Eu não era o grande intelectual. Mas como todo mundo sempre se lembra ou do leiteiro ou do jornaleiro, eu ainda sou lembrado nessa história. Deixa eu só dar uma lida aqui, ó, no conselho editorial que a gente tinha, né? O presidente do conselho era o Sérgio Henrique Ferreira, editoria de política Edmundo Raspante, economia Nelson Rocha Augusto, educação Clotilde Rossetti, cultura Menalton Braff, ciência Sérgio Henrique Ferreira, entrevista Érica Amêndola, Ribeirão Preto Marcelo Carneiro. Olha quem compunha o conselho editorial e que vai ser reunido de novo, né? Adriano Guzoen, Fernando Cachaça, Fernando Zucoloto, Eduardo Batista, Érica Amêndola, Ademar Cardoso de Souza, Ana Maria de Araújo Melo, Ana Raquel Lucato, Edmundo Raspante, Edson Álvares da Costa, Fátima Chaguri, Gilberto Abreu, Gilson Filho, GTO, Jair Correia, José Dantas, José Marcelino de Rezende Pinto, José Maria do Prado, Luiz Tupinambá, Marcelo Carneiro, Maria Cecília Nóbrega de Almeida, Clotilde, Marta Edna, Marcelo Goulart, Menalton Braff, Odônio dos Anjos, Padre Agostinho, Paulo Gouveia, Pedro Martinelli, Pelicano, Sócrates e Wilson Roveri. Não era fraco não, hein? Você vê a visão que tinha dentro do berro refletia realmente um grande conjunto de intelectuais de Ribeirão. Intelectuais ou intelectualoides não interessam, porque todas as pessoas simples ou complicadas podem dizer coisas importantes para a sociedade. Cachaça me passou uma dica aqui que nós temos um PROAC. O que vai permitir a volta do terceiro berro é conseguir o recurso para ele sair. Nós já temos um PROAC, então se você é doador de PROAC, você pode doar para que a gente possa viabilizar a saída do berro. Já tem R$20 mil, né? E a gente precisa completar isso daí para poder sair. Então, tem interesse? Oi? E quem começou foi a Usina Moreno. Aliás, agradecer a Usina Moreno, que está sendo apoiadora aí do projeto da revista O Terceiro Berro. Sérgio, conta para a gente, e escolher a anta do mês, como é que era? Bom, e nós tínhamos uma grande escolha, que era a anta do mês. Era aquele que falava a coisa mais simples, absurda e que não fazia sentido e queria dizer a coisa mais importante. Parecia que era muito importante, mas por isso ele era catalogado a anta do mês. Nós demos a anta do mês até para o Papa, você lembra disso? Mas eu não me lembro qual foi a besteira que ele falou. Mas ele fez. A besteira que ele fez foi pegar e dividir a Diocese de São Paulo em duas para reduzir o poder do Dom Paulo Evaristo Arnes. E aí a extrema-direita e a extrema-esquerda do berro se reuniu e deu... Aí nós não podemos fazer nada, nós do Centrão. A esquerda e a direita se reunir, isso só no berro, né? Bom, no berro e na torcida de futebol, todo corintiano se reúne para cantar as suas glórias. Outra especialidade sua também era os berrinhos. Lembra que você soltava no meio da revista o berro, tinha sempre uns berrinhos aqui, uns berrinhos ali. Você vai ter que se preparar de novo para fazê-los, hein? A ideia era selecionar alguma coisinha importante, alguma coisinha interessante. Por exemplo, saiu agora um spray de café.
Esse spray de café saiu na Europa, não chegou aqui. Mas se tivesse com sono, você spray de café, se acorda na hora. Spray de cafeína acordava na hora. Então, tá lá isso. Agora, aqui ainda ninguém fez, mas eu duvido que não vai ter um engraçadinho ou um oportunista que não vai soltar um sprayzinho de café. Um berrinho. Um berrinho, né? Sérgio, outra dimensão que a gente teve para fazer o berro é que a leitura, né, poderia nos acompanhar até o vaso sanitário, né? Então a dimensão dos artigos eram a plena noção de uma visita ao banheiro. Os artigos eram curtos, incisivos e fáceis de ler. Quer dizer que a ideia não era a facilidade da compreensão da proposta de um determinado artigo, ou de uma determinada acusação, ou de uma determinada história. Quer dizer, era curto, incisivo, e frequentemente acompanhava o desenho ou uma fotografia. Aliás, de grandes ilustradores e fotógrafos nossos. Não, grandes ilustradores e fotógrafos. Eu me lembro uma vez que eu mexi um pouco na legenda de uma ilustração e levei uma bronca do ilustrador. Do ilustrador, que eu falei, ele olhou para mim e falou: "Você nunca mexe numa arte." Eu falei: tá bom. Já tinha mexido, agora já foi, né? Você falou das capas, né? E uma coisa que eu lembrei também, curiosa, do berro, é que as pessoas falavam assim: pô, mas vocês botam uma manchete, uma foto, né? Como essa, Amazônia do Futuro, um desertão aqui, né? Então botam uma foto e fala assim: essa é a matéria de capa. Mas não é a matéria de capa, a capa é a matéria, né? Simplesmente, se vocês olharem as várias capas nossas, por exemplo, de uma greve que houve em Barrinha, a capa não precisa falar mais. A capa é toda a história da violência e de quem era dono da violência. Não precisava mais matéria dentro, né? E as entrevistas também eram curiosas, né? As entrevistas, primeiro, nós nunca tivemos grandes entrevistadores, como vocês podem notar, né? Mas tivemos grandes entrevistados. Isso tivemos, grandes entrevistados. Então era só soltar a fera, a única coisa que o entrevistador tinha que fazer era corta. Não, entrevistamos gente bem interessante. Inclusive o ministro Palocci, você lembra? Palocci foi entrevistada, Menalton, foi um monte de... O próprio Sócrates. Bom, agora nós temos uma entrevista com Sócrates, nós vamos conversar com ele. Ele está aqui atrás agora. Se nós fizemos uma entrevista psicografada com Cunhambebe, imagina com Sócrates. Sócrates, meu amigo, nós vamos trazer as histórias do Sócrates que ele nunca contou, psicografadas. Bom, Sérgio, primeira reunião, juntou dinheiro finalmente para fazer, sai da frente, que o berro vem aí, né? O berro vem aí e, felizmente, vão parar. Cadê o berro? No Rio de Janeiro, para onde foi? Várias pessoas que eu encontro falam: e o berro? Na Academia Brasileira de Ciência, onde eu vou quase frequente, tem várias pessoas que perguntam: que pena, e o berro, onde é que anda? Eu falei: bom... É o Jaguar. Era o Jaguar, quando encontrava com o Jaguar, ele falou: pô, e daí? A ideia é lançar em maio na Feira do Livro. Aliás, eu vou fazer um desafio aqui para o Tupi. Ele achou todos os números do berro. Nós vamos colocar no site. Já está no site? Então entra no site do Cauim, que você já pode ler o berro inteirinho. Todas as edições. Então é www.cineclubecauim.org. E lá, quem quiser pode ler o berro. Não é miau ou au, é o berro. Conversamos com Sérgio Henrique Ferreira, editor responsável ou irresponsável pelo berro, e que veio aqui falar conosco desse retorno do terceiro berro. Chega de sussurro, que venha o berro. Que venha o berro. Sussurrar já passou a época que a gente não podia falar. É isso aí. Fique conosco, Boca Livre está apenas começando. Voltamos já. A boca livre não livra ninguém.
chegou. Disque Chopp Colorado 3941-4949. Tem muita gente talentosa nesse mundo. Aí a gente pensou, por que não espalhar essa arte? Fosse ela pequena ou gigante, barulhenta ou silenciosa. Aumentou a responsabilidade, sim. Mas a gente gosta de um desafio. E você aí, tá gostando? Nós somos a Petrobras. E o incentivo à cultura é mais um exemplo de que tudo que a gente faz com responsabilidade social e ambiental. A boca livre não livra ninguém. Voltamos com o Boca Livre, gravando no saguão da sala de cinema do Cine Clube Cauim. Lembrando a vocês que o nosso restaurante está funcionando todos os dias. Venha comer a melhor comida, a mais barata do centro da cidade. E num local muito agradável, assistindo aí sempre algum filme no nosso telão. Venha e confira você mesmo. Vamos conversar agora sobre direito, sobre justiça. Estou com o juiz do trabalho, Tárcio Vidotti, grande templário, parceiro, incentivador do Cine Clube Cauim e fundador desse Cine Clube Cauim há muito tempo atrás. Escritor e que permitiu que essa galera toda aí passasse momentos bem agradáveis, né, Tárcio? É verdade. Na verdade, como eu digo sempre, o Praça é talvez a obra mais bebida da literatura brasileira. Queria começar na sua área, né, falando sobre uma decisão recente do Tribunal de Justiça, de um Tribunal de Justiça, e que, por conta disso, né, o empresariado está fazendo um trabalho para mudar um pouco o cenário do que, na verdade, foi a decisão e do que, na verdade, é o direito do trabalhador. Fala um pouco disso daí, Tárcio. Olha, recentemente nós tivemos uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, autorizando uma empresa a fazer consulta ao serviço de proteção de crédito quando da admissão do trabalhador. Depois que essa notícia foi veiculada nos meios de comunicação nacional, várias entidades empresariais têm propalado a toda a força, a mídia, que isso já é uma regra que vale em definitivo. O que nós temos nessa circunstância é o julgamento de um processo que vale para aquelas partes e não é uma súmula vinculante. Não é uma súmula vinculante. Essa matéria ela ainda está muito longe de ser consenso. Diria eu até que essa decisão da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho provavelmente ficará ultrapassada por outras decisões do próprio Tribunal Superior do Trabalho em sentido contrário, quando chegar a matéria para ser apreciada lá. O que aconteceu foi o seguinte: a primeira vez que a matéria chegou para julgamento no Tribunal Superior do Trabalho, uma das turmas do Tribunal Superior do Trabalho é dividida em várias turmas, cada uma delas acaba tendo uma tendência de julgamento. Se esses julgamentos são muito disformes, depois eles reúnem o que nós chamamos de uma sessão de dissídios, ou seja, várias turmas são reunidas para tentar unificar aquelas divergências que há de julgamento entre as várias turmas. Pois bem, uma das turmas entendeu que o empregador pode consultar o serviço de proteção de crédito ao admitir um trabalhador. Eu nem faço juízo de valor disso, porque afinal de contas é uma decisão judicial, tem que ser respeitada. Particularmente como cidadão eu discordo, porque eu não consigo imaginar como que um trabalhador endividado possa saldar suas dívidas se ele não conseguir emprego. Se ele não conseguir emprego.
né? Isso não pode ser critério para contratação? Me parece que não, é o meu entendimento pessoal. Agora, a ideia de conversar aqui sobre esse assunto é explicar a todos que essa matéria está muito longe de ter sido definida. Essa questão está muito longe de estar Não é uma resolvida. decisão final do judiciário e por isso ainda não pode ser alardeada como uma regra. Exatamente. Ela existiu, é fato. Agora, ela não é uma regra, não tem caráter vinculante e acredito eu que não vai prevalecer a médio e longo prazo. Vamos falar um pouco dessa polêmica, né, e que agora começa a caminhar mais tranquilamente, me parece, que é a questão do CNJ e dessas notícias que a gente... Fala um pouco da tua opinião sobre o funcionamento do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Olha, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão... As divergências a respeito dele começam entre os teóricos, porque uns dizem que é um órgão de controle interno, outros dizem que é um órgão de controle externo. Enfim, isso para mim é irrelevante. O que interessa é que é um órgão que tem um papel extremamente importante na sociedade brasileira. É um órgão que nasceu para, primeiro, gerenciar o Poder Judiciário. Hoje se vê muito a face delegacia de polícia do Conselho Nacional de Justiça. Na verdade, o Conselho Nacional de Justiça nasceu, antes de tudo, para ser um órgão de pensamento de políticas, de criação de políticas de judiciário, para que o judiciário possa enfrentar essas suas dificuldades que já são seculares, de excesso de serviço, demora no atendimento e, às vezes, até uma discussão a respeito da qualidade das decisões que são entregues à população brasileira. Então, eu faço parte de uma associação de juízes que, desde o início, defendeu a criação do Conselho Nacional de Justiça e nós íamos mais além, nós queríamos um Conselho Nacional de Justiça mais democrático do que é hoje. Porque hoje, boa parte da composição dos conselheiros do Conselho Nacional de Justiça são indicados pelos tribunais superiores, ou seja, é a cúpula que indica 3 conselheiros que, em tese, irão fiscalizar esse próprio tribunal. Nós defendíamos a ideia de que cada um dos setores do judiciário, a primeira instância, a segunda instância e, obviamente, o próprio Tribunal Superior, indicassem por eleição direta os seus membros. Porque no Brasil, passados vários anos dessa tentativa de enterro da ditadura, eu digo tentativa de enterro porque todo dia, tem muita coisa. Porque todo dia nós abrimos o jornal e nós vemos que o defuntinho tira a mão do caixão e sai da tumba. Mas nós ainda tratamos a expressão eleições diretas quase que como um palavrão. Falamos em eleição direta para presidente de tribunal, o assunto é tratado como um dogma, uma tragédia que se abateria sobre o judiciário. Falamos em eleição direta para clube de futebol, que é uma entidade cultural. Quantos clubes de futebol no Brasil têm eleição direta para o seu presidente? A Confederação Brasileira de Futebol, para não dizer outra expressão que era melhor utilizada, porque afinal de contas ela mais nos desrepresenta que representa, também não tem eleição direta. Então, fiz esse parênteses só para dizer que, infelizmente, eleições diretas no Brasil ainda são tratadas como um tabu. E nós defendimos a eleição direta dos conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. Bom, feita essa observação que nós, da ANAMATA, né, os juízes do trabalho, na sua grande maioria, são sim favoráveis a esse órgão de controle, que não é só órgão de controle, é um órgão de criação de políticas. Tem uma unificação de política de gestão para o país inteiro. Política de gestão, exatamente. Né? Basta dizer que nós temos 24 tribunais do trabalho, 24 tribunais de justiça, vários tribunais regionais federais, e cada um usava um software de gerenciamento de processo. É uma verdadeira torre de Babel. Uma das funções, e talvez a principal função do CNJ, que hoje está relegada a segundo plano, é exatamente essa função de gerenciamento, de gestão. Né? Otimizar os recursos, que não são muitos, embora também não sejam poucos, mas estão longe de ser o suficiente para um gasto tranquilo, mas é necessário otimizar a gestão desses recursos. E o CNJ tem também esse caráter midiático, que é o caráter de punição de magistrados.
E aí as coisas começam a se complicar um pouco. Por quê? Primeiro, há problemas na magistratura? Quem diz isso não sou eu, são as várias sentenças que condenaram magistrados à prisão por corrupção e por outros crimes. O próprio CNJ já afastou o ministro do Superior Tribunal de Justiça e o aposentou por venda de sentença. Que é um absurdo. Que é um absurdo. É inadmissível. Então, é preciso começar dizendo, problemas há. Agora, se nós começarmos a defender que a solução dos problemas é passar por cima de todo o ordenamento jurídico, quase com um caráter justiceiro, de justiciamento desse magistrado, aí acredito eu que nós estamos jogando a criança junto com a água da banheira. Porque isso é muito perigoso. Perigoso porque os juízes, na maioria das vezes, eles enfrentam poderosos em todos os setores do país. E fazer dessa forma, muita gente pode se aproveitar disso para dar vingança. Né? Exatamente. Se você permitir que os juízes possam ser julgados e perder o cargo sem processo judicial, o que no primeiro momento, quando você ouve a notícia de um caso de corrupção envolvendo magistratura, o sangue ferve, e ferve com justiça da sociedade brasileira, porque, afinal de contas, a corrupção de um magistrado é uma traição dupla, né? Primeiro, que é uma traição à sociedade, que qualquer processo de corrupção é, e segundo, porque feito exatamente porque ele existe para a defesa da sociedade. Agora, me parece que é preciso tomar muito cuidado com a generalização que está se fazendo hoje. Então, eu costumo dizer o seguinte, nós temos juízes na cadeia presos por corrupção, mas a gente não sabe de nenhum governador de estado que tenha passado em definitivo, sido preso em definitivo, ou algum membro do Congresso Nacional. Isso é um sinal de que o judiciário, apesar das suas imensas mazelas, ele é muito mais severo consigo próprio do que com os outros poderes, né? E me parece que hoje também descobriu-se um ramo da mídia, porque todo dia você abre o jornal, você tem uma notícia apontando uma mazela do judiciário. O problema é essa notícia? Não, o problema é a generalização. Dá-se a impressão hoje de que o Poder Judiciário brasileiro é um setor do Estado que está podre. E ele não está podre. Não interessa à sociedade brasileira desqualificar o seu judiciário, né? O que tem que fazer é fazer as correções. Exatamente. Como também acredito que não interessa à sociedade brasileira desacreditar o processo político. Sim. Não adianta dizer, às vezes eu me assusto com campanhas em que parte do princípio de que todos os vereadores seriam corruptos, então quanto menos melhor, que todos os deputados e senadores seriam problemáticos. Então, porque aí nós caminhamos num passo de advogar a médio e longo prazo por extinção do Poder Executivo. Olha, já que não precisamos de tantos, precisamos de poucos, ou quiçá de nenhum. Exatamente. Isso me parece uma armadilha que muita gente séria, muita gente boa acaba entrando. Tá? E o judiciário vai, e me preocupa também, porque é preciso ser muito ingênuo para imaginar que o interesse da grande mídia seja a sociedade brasileira. São os interesses de seus anunciantes, são os interesses dos grupos econômicos que dominam essa mídia. E aí eu me pergunto, qual seria o porquê, em determinado momento, muito próximo de um julgamento que deve ser histórico o ano que vem, de membros de um determinado partido político, por que será que o judiciário virou a bola da vez? Não que não haja problemas no judiciário. E que tem que ser corrigidos. E que tem que ser corrigidos e com mão severa. Agora, a partir do momento em que uma corregedora geral chega e diz que o judiciário é cheio de bandidos e vagabundos, um linguajar mais próprio de delegacia de polícia do que de uma casa de justiça, e isso vira um frisson nacional, nós temos que nos preocupar. Tem um livro, né, que fala dessas coisas, dessas manipulações da mídia, né? Um deles é o caso do Ibrahim Abiakel, né?
o porquê que ele foi. Ele tinha problemas, mas o escárnio, né, de todo um país em cima do sujeito é porque contrariava interesses de uma determinada emissora de televisão. Exatamente. E não precisamos ir tão longe. Temos o livro do Crimes de Imprensa, do Palmério Dória, que, amigo aqui do Cauim. Quem termina de ler esse livro não consegue mais ler um jornal, assistir um telejornal, sem se perguntar o porquê daquela pauta. Porque, na verdade, sabemos nós que nem sempre as pautas são voltadas no simples interesse de informar a sociedade. Então, é preciso tomar cuidado, sem ao mesmo tempo querer esconder as mazelas. Que elas existem, estão aí, precisam ser tratadas com severidade. Conversamos com Tássio Vidotti. Eu vou lhe convidar sempre para a gente poder falar sobre justiça e sobre direitos dos trabalhadores. A gente já fez isso e aí, de repente, paramos, né? Vamos retomar isso daí. Vamos sim. Tá? Ainda mais que nós temos um filho em comum, né? Você tem um neto meu, filho da minha... filho da minha cachorra. Filho da sua cachorra. Filho da Capitu é o Bentinho. Exatamente. Na verdade, o filho da Capitu deveria chamar Escobarzinho, mas já é um problema, é uma dúvida literária que nós não vamos resolver aqui agora. É isso aí. Conversamos aqui de forma séria e terminamos de uma forma descontraída com o juiz do trabalho Tássio Vidotti, companheiro e incentivador do Cine Clube Cauim. Uma boa semana para vocês, muito obrigado pela audiência. São 16 anos no ar, acertei agora, Tupi? 16 anos no ar, graças à sua audiência e ao trabalho do Luiz Tupinambá e do nosso querido Antônio Gabarra no som aí. Muito obrigado a eles, fica o agradecimento público do Boca Livre. Voltamos semana que vem. Mesmo que a língua seja presa, a boca é livre. Que a consciência esteja obesa, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre não livra ninguém. Mesmo no cárcere privado, a boca é livre. Que o pensamento esteja errado, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre não livra ninguém.